mas ele mostrou uma melhora bem significativa com a alimentação natural. Pode passar. Quadros clássicos que vejo na clínica direto são cães com dermatite, né, com esses problemas de pele. A gente tem vários quadros, tipos de dermatite, né? E uma delas que está sendo muito comum hoje é a dermatite atópica. Quando a gente não... O veterinário vai falar que é atópico quando ele não sabe a causa. Quando não sabe a causa, então fala que é atópico. Né? Aí o atópico, ele geralmente... Ele é alérgico a um monte de coisa. Ele pode ser alérgico a ácaro, a pólen, a cheiro de produto de limpeza, a contato com tecido. Mas o atópico também, ele também é responsável por alimento. Então, o que ele come engatilha mais a alergia, acentua mais as dermatites, né? E aí esse é um bulldog inglês, né? Que tinha esse quadro, entrou na alimentação natural. Aqueles problemas de pele, né, as feridas, né, quedas de pelo, a alopecia que se fala, né, a seborreia, que são as caspazinhas no corpo, tudo a gente conseguiu resolver com a alimentação natural. Ele não deixou de ser um cão alérgico, né, ele ainda tinha alguns sintomas de alergia, mas a gente conseguiu reduzir aí pelo menos 60% do desconforto dele, que ele se coçava muito, sempre com essas feridinhas, e com a alimentação natural conseguimos driblar bem. Tá? Pode passar. Cães que têm dificuldade a ganho de peso, que não comem direito, ou eles comem o alimento industrializado, porém, apesar deles comerem muita ração, são cães muito esfomeados, esse quadro, por exemplo, né? Um cãozinho muito esfomeado, come, mas não engorda. O que acontece? Alguma coisa no organismo dele ele não estava conseguindo acessar os nutrientes, né? Não estava conseguindo fazer a absorção, por exemplo, de carboidratos, de lipídios, das vitaminas. E aí, tira do industrializado e adota a alimentação natural, aí o cão começa a responder bem à alimentação. Ou seja, o organismo dele consegue acessar os nutrientes. Né? Já não é mais aquele alimento agressivo, vamos dizer assim. E é um alimento mais próximo à fisiologia dele. Aí o organismo começa a responder melhor, começa a ter ganho de peso, né? Melhora na pelagem, melhora na saúde em geral. Pode passar. Para cães obesos, tá? Muitas vezes aquela ração light, a Satite, acho que é da Royal, não lembro. Enfim, muitas vezes não dá, não resolve. Por que não resolve nesse caso? Em muitos casos. Porque o cão já está inflamado. E quando o cão ele está com um excesso de células adiposas, essa gordura corporal, o que essas células elas provocam no organismo animal? É a liberação, o excesso de células adiposas, elas liberam enzimas inflamatórias no animal. Então, um cão com sobrepeso é um cão que, eu vou dizer, que vai ter problemas articulares, que vai ter problema de otite, de repetição, vai ter problemas de pele, vai ter tártaro presente, vai ser um cão mais mal-humorado, porque ele está inflamado, né? Se ele está inflamado, ele está em chamas, ele está literalmente em chamas, né? Vamos dizer assim, dentro do organismo dele. Então, se ele tem uma predisposição genética, né, ou se aquele ambiente favorece ele desenvolver uma doença, ele vai desenvolver, porque o sistema imunológico dele está inibido por conta dessas enzimas inflamatórias que estão sendo liberadas pelas gorduras, pelas células adiposas, né? Então, nesse primeiro caso, o que a gente tem que fazer, né? Além do tratamento concomitante com o veterinário, é emagrecer o animal. Você emagrecendo o animal, ele vai ter uma resposta muito mais favorável à medicação, né? E ao mesmo tempo, vai haver em paralelo a melhora desses problemas. Tá? E a ração, né, muitas vezes não, na maioria das vezes, ela é composta por milho, trigo, soja. Esses grãos costumam ser inflamatórios para o cão, tá? O milho, trigo, soja. Inflamatório por quê? Porque, como vocês já viram, né, não são alimentos
específicos para a fisiologia do animal. E é muito rico em carboidrato, né? O excesso de glicose, né, na corrente sanguínea também ela é inflamatória. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar ali do industrializado, pelo menos a princípio, né, para esse emagrecimento, entrar com a alimentação natural, que ela é rica em antioxidantes, né, uma alimentação fresca, a gente consegue reduzir a carga glicêmica dela, e aí, naturalmente, o animal ele vai emagrecer de forma harmoniosa, lenta e, ao mesmo tempo, eficaz, e favorecendo também no tratamento. Pode passar. O score corporal ideal para um cão e para um gato. Tá? Então, o que mais se vê hoje em dia é aquele score corporal ali daquele cachorro acima do peso. É o penúltimo aí, que é o segundo, né? De direita para esquerda. É o que a gente mais vê na clínica e também vê passeando por aí na rua. O gato é o sobrepeso. Você quer garantir mais saúde para o animal, né? Você quer dar mais longevidade, é importante transitar o animal do acima do peso para o ideal. Então, ó, dá uma olhadinha aí, o seu cão, o seu gato, ele está no ideal, ou está no acima do peso, ou ele está magro, né? O ideal é chegar no ideal. O gato é o score 3, né? Do cão também é o score 3. Pode passar. E a alimentação de cães e gatos, o que pode e o que não pode, né? São as dúvidas mais recorrentes aí. Pode passar. Vegetais da família da Solanácea. Tá? Então, para cães saudáveis, você pode, sim, oferecer tomate, pimentão, pepino, nabo, batata inglesa, berinjela, jiló. São vegetais que fazem parte da família da Solanácea. Porém, para cães que têm problemas articulares, né, ou doenças autoimunes, tem relatos em estudos, né, em humanos, tá, que eles falam que acentuam as dores ou acentua o problema, né, das doenças autoimunes. Ok? Então, acaba que a gente também traz isso para os animais. Então, para cães que tem aquela displasia, está mancando, tem aquela dor na coluna, né, ou tem um hipotiroidismo, a gente evita, né, esses vegetais, que é o pepino, né, o nabo, batata inglesa, berinjela, tomate, pimentão, filó. Tá bom? Outra coisa aqui, eu nunca ofereço ao pet batatas cruas germinadas ou com a casca esverdeada. Então, se você vê um tomate verde esverdeado, uma cenoura com a parte verde, ou a batata inglesa com a parte verde, você tá com a faquinha e tira aquela parte verde, tá? Essa parte verde, ela costuma ser alucinógena para o cão. Alucinógena, às vezes, provocar uma diarreia. Então, você remove aquela parte. Não precisa descartar o vegetal inteiro, não. É só tirar aquela parte. Tá? Pode passar. Cebola, cebolados e alho. A cebolinha também está nesse grupo aí da cebola, tá? Ela tem a substância N-propildisulfito. Ela provoca anemia em cães e especialmente em gatos, ok? Então, não pode oferecer nada com cebola. É muito comum, eu vejo nas clínicas veterinárias, eles oferecerem aquela papinha da Nestlé, que é oferecido para crianças. Você vê ali na composição, ali tem cebola na composição. Então, evita de toda forma de oferecer essa papinha. Tá? Tudo que tem cebola, evita. E a cebola, ela realmente traz anemia, sim. Ok? Os cães têm uma tolerância boa a alho. O alho ele vai passar a ser tóxico para o cão a partir do quinto dente de alho, ou seja, o organismo dele tolera até 4 dentes, né? A partir do quinto, isso para um cão até 10 quilos. Ele já passa a ser tóxico. Mas ninguém aqui vai dar 4 dentes de alho para o cachorro, nem 5, ok? Ninguém vai experimentar isso. O que é orientado é você dar um filete de alho, dente de alho, colocar 3 vezes na semana na refeição do cachorro ou todo dia,
né? Mas é um filetinho do dente de alho, vai incluir na comida. Um filetinho cru, você pica e coloca na comida. Por que isso, né? Tem estudos relatando, né, que isso não é papo de vovó. Realmente, ele repele pulga, carrapato, ele aumenta o sistema imunológico, é bacana para cães que têm câncer, né? Ele ajuda no combate das células tumorais, já foi comprovado, tá? Mas não ultrapassar essa quantidade. Então, você oferecer essa quantidade terapêutica mesmo, né? É só uma lasquinha ali do dente de alho, picar e colocar na comidinha deles. Para os gatos, isso é tóxico. O alho, para o gato, é tóxico, independente da dose que você colocar. Ok? Então, para o gato é proibido. Para o cão, pode, porém, doses terapêuticas. Pode passar. O sal, já falei, pode passar. Probiótico e pré-biótico. O que é o pré-biótico e o probiótico? Tem gente que não sabe. Lembra que eu falei da microbiota que habita o intestino dos cães e dos gatos, os nossos também, né? Que são aqueles micro-organismos compostos por fungos, bactérias, leveduras. E elas são responsáveis, né, pelo menos aí, por mais de 80% do nosso sistema imunológico. A gente pode alimentar essas bactérias, né? A gente, alimentando essas bactérias com o alimento certo, a gente favorece a reprodução, o povoamento de bactérias boas. Então, dependendo do alimento que você ingere, ou você alimenta as bactérias ruins ou as bactérias boas. Então, o pré-biótico, a função dela é de alimentar as bactérias boas, ela serve como alimento. E o probiótico, a gente vai estar introduzindo bactérias boas. Então, o pré-biótico ele alimenta e o probiótico a gente vai estar ingerindo bactérias. Né? A gente vai estar inserindo uma microbiota positiva. Então, a gente tem como função, que vai exercer esse papel, é você oferecer kefir para o cachorro, iogurte, coalhada, queijo cottage, né? Pré e probiótico comercial, que vende aí nos pet shops. Tem cães que são intolerantes à lactose. Então, antes de administrar esses lácteos aos seus cães, os gatos, você precisa verificar se eles são intolerantes. Você vai saber que ele é intolerante se ele vai ter diarreia, se ele vai ter vômito, né? Se vai aparecer erupções na pele, etc. Mas, em geral, os cães toleram bem o lácteo. Mas tem que ser em quantidades pequenas, tá? Senão pode provocar uma diarreia. Para cães pequenos, aí de 5 a 10 quilos, sugerido aí uma colher de chá de iogurte ou uma colher de café de kefir, né? Para cães grandes, 2 colheres de sopa de iogurte, né? De coalhada, uma colher de sopa de kefir. Ok? Pode passar. Outra pergunta que me fazem pode misturar ração com comida? Uma coisa importante para vocês saberem é que o processo digestivo da ração é diferente da comida, né? A comida, assim que o animal come, maior parte do processo digestivo da comida, né, da alimentação natural, é feita no estômago. Já na ração, é no intestino delgado. Então, se você junta os dois, o animal come as duas variantes de alimento, né? Então, ele vai ingerir a ração e a alimentação natural. Só que a alimentação natural, ela precisa ser digerida. Então, ela vai ficar ali no estômago, sendo digerida, enquanto isso a ração vai ficar aguardando, né? Ela vai ficar ali junto com a ração, com a comida natural. Aí o que acontece? Se a ração ela é digerida no intestino delgado, fazendo ali ali no estômago, ela vai ficar fermentando, né? Vai ficar fermentando, aí provoca gás no animal, provoca aquele desconforto, aquela constipação. E aí, quando finalmente acaba. A senhora mutou o microfone. Isso que eu ia falar. Marina, não, o microfone está desligado.
Ah, E... beleza. Isso, parei aonde? Não, foi agora mesmo. Ah, foi agora. Beleza, beleza. Obrigada por avisar. Então, continuando. Quando a alimentação natural, que foi digerida lá no estômago, cai no intestino delgado junto com a ração, aí é o momento da ração ser digerida. Aquela ração, ela fica ali digerindo e tal, e a alimentação natural, que era para ser absorvida ali no intestino delgado, o processo digestivo foi no estômago, mas a absorção seria no intestino delgado, partes daquela refeição, da alimentação natural, vitaminas, minerais, né, não vai ser conseguido, não vai conseguir ser absorvido porque está sendo inibido pelo processo digestivo da ração, né? Então, para cães sensíveis, geralmente é o que a gente vai encontrar na clínica, isso pode provocar vômito, diarreia, gases, cólica, mal-estar, né? O animal fica prostrado lá no cantinho, ninguém pode encostar na barriga dele que ele vai reclamar. Então, evitar oferecer essa mistura. Então, para esses cães, tá? Mas na maioria dos cães, os mais roots, vamos dizer assim, não incomoda tanto, não. Mas para esses cães sensíveis, a gente vai criar algumas estratégias, né? Pode ser oferecer da ração, por exemplo, 7 horas da manhã e oferecer uma comidinha natural lá para o horário do almoço, né? Que aí o processo digestivo já vai estar bem evoluído, não vai interferir um no outro. Tá? Então, poderia oferecer como petisco, né, uma fruta, por exemplo, um pedaço de carne, que não haveria esse problema. Beleza? Pode passar. Frutas, né? Outra que tem muitas dúvidas. As frutas, elas são bacanas. As frutas, gente, não é obrigatório para os cães, tá? Mas, como a gente tá com esses cãezinhos na nossa casa, a gente acaba querendo dar a mesma coisa que a gente come para eles, então, vamos falar da fruta, tá? Mas não é obrigatório. Mas elas têm seus benefícios, elas são fonte de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos e enzimas digestivos. Se oferecerem petiscos, né, além do que o animal já come, como alimentação natural, como refeição principal, né, ou a ração como refeição principal, é importante que não ultrapassem a, não ultrapasse o que o animal já come, em torno de 10 a 15% na caloria. Ou seja, se o animal come 1.000 calorias no dia, um cão grande, né, 1.000 calorias no dia, então 150 calorias pode ser oferecido como petisco, tá? Não ultrapassar essa quantidade, senão ele vai engordar. Né? Esse excesso acaba acarretando em obesidade, diabetes, dermatites, então a gente tem que ficar também de olho no que o nosso animal come. Tá? Então pode passar. Então, frutas permitidas. Muitas, gente. Praticamente todas. Eu vou fazer ressalva em algumas. Ele não vai poder comer uva, nem carambola. Mais uva e carambola é açaí. E frutas aí da vida selvagem, né? Que a gente não sabe. Mas, em geral, as frutas aí no mercado, o animal pode. Por exemplo, abacate ele pode, né? Porém, a polpa que pode. A casca e o caroço não tem uma substância que é tóxica para o animal, mas a polpa pode. Vocês vão ver na internet aí que abacate mata o cachorro, que é proibido, mas pode sim. Abacaxi pode, ameixa, amora, banana, blueberry, que é o mirtilo, caju, caqui, damasco, figo, framboesa, goiaba, jabuticaba, laranja, kiwi, mamão, manga, maçã, melancia, melão, mexerica, morango, maracujá, polpa de coco, água de coco também pode, pera, pêssego, romã, pode passar. Então, são muitas opções. E vou falar do mamão e abacaxi, é bem bacana. Eles têm uma propriedade, eles contêm a enzima, o mamão contém a enzima papaina, né, e o abacaxi contém a enzima bromelina. Eles são enzimas digestivas. Para cães com pancreatite, por exemplo, né, com problema digestivo, está tendo muita diarreia, né, ou tendo muitos gases, aí é bacana fazer introdução, oferecer um pedacinho de mamão, de abacaxi para aquele animalzinho. Ou a gente pode adiantar a digestão daquele alimento. Como?
né? Você pega 10% da porção de fibras da dieta. Vou dizer, vou ser mais prático aqui, por exemplo, uma porção de ração. O animal, ele tem gases com aquela ração, né? Ou com alimentação natural, de algum porquê ele não está digerindo bem. Então, a gente pega aquela porção do alimento, né, e coloca pedacinhos ali de mamão e abacaxi. Se for ração, coloca um pouquinho de água morna e pica aí a banana, mamão e abacaxi e deixa ali agir por 5 a 10 minutos. Esse tempo de 5 a 10 minutos é o suficiente para aqueles pedaços de mamão e abacaxi já liberarem a enzima naquela refeição, né? E aquelas enzimas ali já começam a fazer a quebra do aminoácido, de carboidrato, já consegue, já facilita aí na remoção de antinutrientes daquele alimento. É bem bacana esse processo. Quando o tutor não faz isso, né, aí geralmente na clínica veterinária, o veterinário indica comprar enzimas, né, mandar fazer enzimas na farmácia de manipulação. Nós também prescrevemos enzimas e também para facilitar na digestão. Mas o mamão e abacaxi tem essa propriedade. Tá, pode passar. Frutas cítricas, né? Vocês também veem muito na internet que frutas cítricas é abominada, não pode, é proibido. Para o cão saudável, que não tem gastrite, você pode oferecer a fruta cítrica sim, tá? Eles usam como argumentação que o pH é muito ácido, né? Mas isso não é verdade. Então, para um cão saudável, que come alimentação natural, por exemplo, o pH do estômago dele é de 1 a 2, como nós vimos, né? Vamos ver aqui o pH das frutas. O limão, o pH dele é 1,8, ou seja, né, ainda condiz com o pH do estômago do animal. Laranja, pH 3,7 a 4,3. Olha só, o estômago é muito mais ácido que isso. Tangerina, pH 3,3 a 4,5, né? pH do estômago, 1 a 2, que maravilha. Então, ele absorve, faz a digestão muito bem dessas frutas. Abacaxi, 3,2 a 4, pH 3, pêssego, 3,3 a 4, tá? Então, tira de letra. Agora, para um cãozinho com gastrite, que está vomitando, né, inapetência crônica, está muito tempo sem comer, realmente uma fruta ácida, né, não seria bem-vinda. Mas para um cão saudável não é um problema. Poderia oferecer sem problemas, tá? Pode passar. Abacate, avocado, né, outro demonizado aí na internet. O abacate, ele é uma fruta rica em gordura de ômega 9, aquele ômega que ele é anti-inflamatório. Apesar de ser uma fruta rica em gordura, ela tem a enzima lipase, que é aquela enzima que faz a digestão da gordura. Então, ou seja, você se alimenta de uma gordura boa e, ao mesmo tempo, ele vem, né, de presente, de praxe, para ajudar na digestão daquela gordura, já vem com a lipase. E ela é uma fruta que tem mais potássio que a banana. Eu só não recomendo o abacate para cães com problema de pâncreas e hepático, né, problema no fígado, tem problema de digerir a gordura. Aí eu não recomendo. Mas para um cão diabético, um cão com câncer, é uma fruta que tem pouquíssimo carboidrato, então poderia entrar aí tranquilamente na dieta desses animais. Tá? Qual é o problema do abacate? Ele tem uma substância chamada persina, uma substância antifúngica, né, que está presente no caule da árvore do abacate, na casca da fruta e folhas, e no caroço. Tá? Então, essa substância, ela impede a fixação de fungos. O cão, o gato, se comer em quantidade, tá? Em quantidade excessiva, aí ele passa mal, mas é quantidade excessiva, tá? Aí os sintomas vômitos, diarreia, alterações cardíacas, e é muito comum em fazendas, né, os cães ficarem roubando abacate no pé ou que cai no chão, né, eles comem com tudo, com casca, polpa, aí vocês vão ver esses animais têm uma pelagem maravilhosa, parece ter cachorro de revista, capa de revista. Você vê que a gordura do abacate, o ômega 9, contribui muito também para a pelagem. Pode passar.
Sementes da maçã e da pera. A maçã e a pera, elas podem ser oferecidas tranquilamente para o seu cão, porém você tem que remover a semente, tá? Tem estudos que falam que essas sementes, elas têm uma concentração de ácido cianídrico, que quando unido com pH ácido do estômago, se transforma em cianeto. Cianeto é um veneno, né? Então, ele é tóxico. Então, vamos evitar de oferecer a semente da maçã e da pera. Pode passar. Carambola. A carambola é uma fruta que tem uma quantidade de ácido oxálico insolúvel. Esse ácido oxálico, ele é um precursor, ou seja, ele é um formador de cristais no rim e na bexiga do animal e também nas pessoas. Esse ácido oxálico, ele não é absorvido no organismo, né? Não é digerido. Ele é insolúvel. Ou seja, você come, o animal come, né, e o animal que tem predisposição à formação de cálculo, esse ácido oxálico, ele vai ser depositado ali nos rins, na bexiga, formando pedras, tá? Então, pode provocar insuficiência renal aguda, salivação, inapetência, vômitos, diarreia, prostração, fraqueza, tremores, presença de sangue ou cristais na urina e alterações na sede. Tá? Então, carambola, de forma alguma, oferecer ao animal. Pode passar. Uva, né, a bendita uva, não pode dar uva, e nem uva passa. Não se sabe ainda qual é o componente que induz ao problema. O que a uva ela provoca? Falência renal. O que acontece? Teve um estudo eu acho que foram 12 beagles, né, que eles deram extrato de uva, suco de uva, fruta in natura, né, encheram o cachorro de uva, e nada aconteceu com esses animais. Porém, relatos nas clínicas veterinárias, é muito comum aparecer Lulu da Pomerânia, Yorkshire, Maltês, com falência renal porque comeu uva, tá? Então, isso vai depender de animal para animal, carga genética, né, predisposição, provavelmente esse grupo de beagles que foram feito estudo não tinha nenhuma predisposição a ter problema de renal, né, enfim, então, né, no sim e no não é melhor não oferecer uva para o seu animal, ok? E para o gato, menos ainda. O gato é muito sensível a tudo, gente, então o gato tem que ter mais cautela redobrada. Pode passar. Açaí, ela contém a mesma substância do cacau, da semente cacau, que é a teobromina. Ela é prejudicial ao coração e cérebro do cão e do gato, tá? Então, o açaí também é proibido. Pode passar. Contraindicações. Então, para cães diabéticos, evitar frutas ricas em frutose, como a manga, banana, mamão, tá? Melancia. Vamos evitar essas frutas com alto índice glicêmico. Animais com câncer, entrar com frutas de baixo índice glicêmico, ou seja, com frutas que têm pouca glicose disponível, né? Seria o abacate, o coco, a polpa do coco. A água de coco é rica em frutose, tá? Então, seria a polpa do coco. Morango, limão pode, maracujá, amora, goiaba, blueberry, todas as berries pode para o animal com câncer e diabético. Animais com problema pancreáticos e hepáticos, né? Evitar a polpa de coco, que é rica em gordura, o abacate, o avocado. Animais com enterite ou colite, evitar mamão, abacate, avocado e polpa de coco, ele pode agravar a diarreia. Animais com quadro alérgico, né, com aquelas dermatites, evitar frutas coloridas e vegetais coloridos, porque a pigmentação, muitas vezes, acaba acentuando o quadro alérgico do animal, tá? Então, o exemplo seria o morango, né? Morango, caqui, goiaba vermelha, tá? Ele potencializa coceiras, vermelhidão e edema. Animais com predisposição à formação de cristais e cálculos urinários,
de oxalato de cálcio, tá? É muito comum em raças como Schnauze. Schnauze, muitos Yorkshires também. Então, evitar casca de limão, carambola, caqui, damasco, figo, framboesa, groselha, laranja, kiwi e tomate. Ok? Vamos evitar para esses cães. Animais com sobrepeso, hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo. Evitar banana e manga, que já são animais bem predispostos a ganho de peso e desenvolver diabetes. Então, a gente tem que evitar a banana e manga, que é rica em açúcar, que é frutose, né? Podendo aumentar as taxas de triglicerídeos, colesterol, glicose no sangue. Animais que estão vomitando, evitar frutas cítricas e melão. Melão também costuma ser indigesto para esses cães, esse gato também. Estômago sensível, eu sugiro oferecer pera amassadinha, banana amassadinha, maçã, tá? Pode passar. Chocolate, por que não pode dar chocolate para o animal, né? Ele tem aquela substância, teobromina, que é a mesma do açaí, tá? Quando o animal come o chocolate, o cão, ele é alérgico, ele é intolerante, né? A semente do cacau, a semente do cacau, da fruta cacau, tá? A polpa do cacau, a fruta, né, aquela parte branca, suculenta, que faz suco, ele não é intolerante. Ele é tóxico só a semente, que essa semente é torrada, vira o pozinho, que é formado o cacau em pó, que a gente conhece, que faz chocolate. Ele que é tóxico, tá? Então, o que acontece no organismo? O fígado, ele não metaboliza essa substância, a teobromina, e ela fica ativa no organismo, intoxicando o animal, né? Então, os sintomas: taquicardia, espasmos musculares, vômitos, diarreia, excitação, distensão abdominal, aumento no consumo de água, da temperatura. Então, quanto mais puro o chocolate, meio amargo e chocolate culinário, maior a intoxicação. Então, em época de Páscoa, é muito comum esses cães danados, sabe? Eles vão lá e roubam o chocolate que está na mesa, ou roubam o chocolate que está na mão de uma criança. Aí tudo aparece lá na clínica, cheio de vômito, né? Animal prostrado, fica mal, o bichinho fica bem mal. Então, pode passar. Macadâmia, né? As nozes em geral pode dar ao animal, tá? Castanha do parapode, nozes, amêndoas, amendoim, eles não são tóxicos, mas tem que oferecer com moderação por serem calóricas, gordurosas e ricas em selênio e outros minerais. Por exemplo, se você dá muita castanha do pará para o cão, né? O cão, ele tem uma sensibilidade à intoxicação por selênio muito alta, ou seja, o requerimento de selênio no cachorro é baixo. Então, se a gente ultrapassa essa quantidade de selênio, ele tem um problema hepático grave, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com as nozes. Oferecer uma lasquinha de uma noz, de uma castanha do Pará, né? Uma vez a 3 dias, não tem problema. Você não corre esse risco. Mas o excesso corre, tá? Tem uma noz que se chama macadâmia. Essa macadâmia, ela é altamente tóxica para o animal. Então, se ele come uma macadâmia agora, daqui a 12 horas, ele vai ter reação. Aí os sintomas vão ser fraqueza, depressão, vômitos, tremores, hipertermia e queda dos membros traseiros. Então, quando você vê o seu cão arriando os quartos, você vê que foi por causa da macadâmia. Lógico, tem outros motivos. Mas se você estava comendo macadâmia, né, e porventura ele acaba comendo aquela macadâmia, provavelmente ele vai ter esses sintomas. É reversível, tá, gente? É um quadro de toxidez, mas é reversível. Ele é veterinário, né? Ele vai fazer os procedimentos e vai recuperar o animal. Pode passar. Ossos de ave cozido e osso defumado. Lembra que eu falei que o estômago do cão, né, o cão saudável, é de 1 a 2, e os cães, os gatos, eles estão altamente aptos a comer ossos, tá? A fazer digestão de ossos. Aquele osso cai ali no estômago, ele literalmente derrete, né? A questão é que quando o osso ele é cozido, quando ele passa por um processo de aquecimento, por menor que seja, gente,
ele já altera a estrutura molecular do colágeno do osso. O que acontece? Ele vai criar lascas. Ela muda a conformação, aquele osso ele muda a conformação, criando lascas nele. E essa lasca, quando o animal come aquele osso de galinha, de churrasco, né? O pessoal acaba de comer a coxinha e joga no chão para o cachorro comer. Esse osso, ele fica... repara só, quando você quebra esse ossinho de galinha, ele fica cheio de pontiagudo, ele fica pontiagudo. E quando o animal ele engole esse ossinho, né, no processo digestivo, aquele osso ele quebra e aquelas lascas, elas ficam para fora. E o animal fica predisposto à ruptura do esôfago, do estômago, do intestino, tá? Então, evitar de toda maneira você oferecer um osso que passou por um processo de aquecimento. Né? Então, com isso, o risco de perfuração gastrointestinal é real. O tratamento por calor também torna o osso mais difícil de digerir, favorecendo obstruções. Então, o osso de ave cozido solta lasquinhas muito pontiagudas que podem facilmente furar as vísceras do animal. Então, se for oferecer osso, o osso tem que ser cru, tá? No seu estado natural, cru, beleza? Aquele osso também comprado em pet shop, defumado, não oriento oferecer ao animal, tá? Tem esse risco também. Pode passar. Osso de couro branco, também se vê muito em pet shop. Esse ossinho, ele é um dos responsáveis para desenvolver gastrite no animal, vômito, diarreia. Um osso, para ele ficar com essa cor branca, primeiro, ele não é osso, né? Ele é couro de boi, e aí esse couro de boi, eles tratam com soda cáustica, por isso que ele fica nessa cor branca. E aí, quando o animal ele entra em contato com aquele ossinho, né, diariamente, ele acaba engolindo partes desse ossinho, né, esse couro branco, e quando cai no estômago do animal, o estômago do animal é ácido, né, pH ácido, e a soda cáustica é básica. Então, imagina a bomba, né, que é ácido com base, aí muda aí o pH do estômago, favorecendo o desenvolvimento de gastrites e obstrução intestinal também, vômito. Então, é um veneno esse ossinho de couro branco, tá? Vamos evitar de dar nossos animais. Pode passar. Uma alternativa para roer, com roedor natural, a gente tem o casco de vaca e o chifre de boi. Você acha isso mais na internet, dificilmente vai achar em pet shop, tá? Você vai achar em pet shop que tem uma pegada mais natural, né? Aí você acha. Mas geralmente você acha na internet. E esse casco de vaca, o chifre de boi, é bem bacana, que eles não sofrem nenhum processo químico. Eles são só lavados e polidos. Né? O casco de vaca é realmente o casco, é a unha da vaca. E o chifre de boi é o chifre de boi. Então, ele vem para você, né, com aquele cheiro de ruminante, de boi, isso exalta aquele instinto do cachorro de correr atrás de um ruminante, né, de um herbívoro. Eles ficam alucinados com o casco e o chifre. E à medida que eles vão roendo o casco ou o chifre, né, como o chifre e o casco são feitos do mesmo material da nossa unha, do cabelo, que é a queratina, se você reparar, a nossa unha ela vai ficando amolecida à medida que ela vai ficando... você vai molhando, por exemplo, no mar, ou você está muito tempo na piscina, sua unha fica meio mole, né? Muito tempo na água. E o legal é que, à medida que os cães eles vão roendo, vai lambendo, né? Vai babando isso aí, vai ficando mole e evita ter esses danos, evita quebrar um dente, evita de ter feridas na gengiva, né? Por conta de roer. Então, é uma alternativa natural, limpa e não é danosa, né, para o aparato bucal do animal. E o ato de roer, né, é muito importante para o cão, principalmente o cão, porque fortalece a musculatura facial e cervical, reduz o estresse e a ansiedade,
contribui para manter os dentes limpos e remove o tártaro acumulado, tá? Supre a necessidade de roer dos cães, alivia o incômodo da troca dos dentes em cães filhotes e serve como enriquecimento ambiental. Ok? Uma coisa que eu ouço muito dos tutores é falar assim, mas meu cachorro vai sair da ração entrando na alimentação natural, não vai dar tártaro, não? Porém, se olhar a boca do cachorro, o cachorro está cheio de tártaro. E não é a alimentação natural que provoca o tártaro, né? Pelo contrário, aquele alimento industrializado, seco, que não tem água praticamente, e à medida que o cão ele vai comendo aquela ração, ela vai, como ela é seca, ela vai depositando entre os dentes, né, favorecendo a formação de tártaro. Ao mesmo tempo tem um pH também bucal, né, e aí quando entra na alimentação natural, como é um alimento úmido, as partículas do alimento não aderem entre os dentes, né, favorece o pH bucal e reduz, né, aquele ar mau hálito, como já falei, ok? E, na verdade, e também o tempo que o cão come a alimentação não é o suficiente para prevenir formação de tártaro. As pessoas acham que aquele pellets da ração, ela vai, por conta do atrito, vai impedir a formação de tártaro. O cão nem mastiga, a verdade é essa, nem mastiga direito, e nem dura 1 minuto, então não é o suficiente. O que é suficiente vai prevenir a formação de tártaro é esse momento que ele está roendo um brinquedo, né? Então, uma boa opção aí seria o casco de vaca e o chifre de boi, que não tem corantes, não é feito de plástico, é natural, ainda tem um cheiro do ruminante. Pode passar. Esses aí são exemplos de pacientes brincando com o chifre de boi e o casco de vaca, né? Você pode também colocar comida dentro do chifre de boi, como enriquecimento ambiental. Então, além de ele se alimentar, ele vai ficar roendo ali, também ajuda na prevenção de formação de tártaro. Pode passar. Vamos evitar os petiscos industrializados, tá? Aqueles coloridíssimos, que pode ser atraente para uma criança, né? Mas quanto mais colorido, mais produto químico tem. Então, essas aqui são algumas especificações. É muito comum ver nos petiscos industrializados, aqueles bem artificiais, né? O glifosato, metabisulfato, metabisulfito, propilenoglicol, nitrito, glutamato, BHA, BHT. Vou dar um resumo geral, que está dando na hora. São substâncias que aumentam o risco de câncer, né? Problemas endócrinos e problemas dermatológicos, problema neurológico também. O cão ele pode ficar meio perturbado, né? Vamos dizer assim, ele fica desorientado. Pode dar depressão, ataque cardíaco, dormência, dores no peito, náuseas, enjoo, fraqueza, né? Então, vamos evitar. Pode passar. Então, esses seriam os petiscos que eu estarei me referindo, aquele bifinho, né, bifinho que sempre vende no pet shop, também evitar. Se você ler a composição dele, você vai ficar assustado. Carne mesmo, quase não tem. Pode passar. E na hora de vocês optarem, né, caso vocês não aderirem à alimentação natural e optarem pelo industrializado, eu oriento a ir por essas recomendações, que seja livre de transgênicos, que seja livre de glúten, ou seja, que não tenha grãos como milho, trigo e soja. Baixo índice glicêmico, né, vocês como zootecnistas, é importante saber como calcular o carboidrato da ração, tá? Então, dê preferência a rações com 30% aí, 35% para baixo aí de carboidrato, que utilize somente conservantes naturais, como extrato de chá verde, extrato de alecrim, também é considerado como conservante natural, ácido ascórbico, né, a vitamina C, complexo de vitamina E, também é utilizado como conservante natural, tá? E rações que são grain-free, livre de grãos, livre de milho, trigo e soja, tá? Pode passar.
Então, a nutrição clínica de cães e gatos, ela, já falei bastante dos benefícios dela, né? E na clínica veterinária, ela vai abranger todas as comorbidades. Eu vou falar algumas aqui: a obesidade, né, muito eficiente no emagrecimento, um animal convalescente que não quer comer, a neoplasias, que são os cânceres, né, mais com tumor, câncer em geral, doenças endócrinas, né, como diabetes, hiperadreno, hipotireoidismo, cardiopatia, inapetente. Inapetente é que não quer comer, né? Convalescente é aquele animal que está com um pós-cirúrgico, né? Tá em recuperação. Doença hepática, né? Doença inflamatória crônica, doença renal, urinária, anorexia, alergia alimentar, gastrite, etc. Então, a alimentação natural, ela tem essa vantagem. Ela é bem, vamos dizer assim, bem plástica. Eu consigo, com uma alimentação, eu consigo atender um animal com várias comorbidades. Por exemplo, um animal que é obeso, geralmente ele tem problema cardíaco e, de quebra, tem um problema renal e, ao mesmo tempo, ele é diabético. Né? Na ração, no mercado, a gente só tem uma ração para um tipo de comorbidade, por exemplo, ração renal, uma ração para cardiopatia, uma ração para problema hepático. Então, como que você vai atender com essas 1000 comorbidades com uma ração só? Então, a vantagem da alimentação natural é essa. Eu consigo, em uma formulação, atender todas essas necessidades. Pode passar. Então, como resumo, vamos promover uma alimentação de qualidade para o animal, não deixe seu animal obeso, nem com sobrepeso, tá? Vamos manter ele no peso ideal, cuidar da boca dele, porque um animal com presença de tártaro, muito tártaro na boca, é um foco de infecção, né? Então, essas bactérias, elas acabam entrando na corrente sanguínea do animal, favorecendo o desenvolvimento de outras doenças, só pelo fato da boca dele estar estragada, os dentes estarem sujos. Então, vamos ter esse cuidado. E a nutrição, ela é capaz de modular a resposta do sistema imunológico, como nós vimos. Pode passar. Então, obrigada a todos pela atenção, pela paciência de ter estado até agora, e eu estou aberta a qualquer dúvida. Obrigada. Então, pessoal, estamos abertos para perguntas, e já tem perguntas aqui no chat, Marina. Ótimo. Eu vou ler aqui, da Taine Rodrigues. É muito comum ver petiscos naturais desidratados, principalmente de parte de aves, asas e pés. Também entra na contraindicação pelo processo de aquecimento? Não entra. O pé, no caso, estou me referindo ao pé da galinha, né? O pé da galinha, os ossinhos são bem pequenininhos, não teria esse risco, não. Eu só não aconselho para animais com problema renal, porque é um petisco rico em fósforo, e o fósforo é um precursor de formação de cristais na bexiga, na urina, e ao mesmo tempo agrava o problema renal. A pena também, a de asa também não tem problema, não. A outra pergunta foi da Carolina Borges. Quais são as principais mudanças na alimentação para diminuir a lágrima ácida? Olha, na alimentação natural, a gente costuma fazer por eliminação. A gente, primeiramente, tira o frango e vê se vai melhorar a lágrima ácida, né? Ao mesmo tempo que remove o frango, coloca outra proteína, né? Que ele tolera bem, entra com ômega 3, água para o animal, né? Para o animal estar sempre se hidratando, e um complexo de vitaminas como zinco, selênio, biotina e o ômega 3, que é fundamental. Geralmente, o frango acaba sendo responsivo pela lágrima ácida. Alguém tem mais alguma pergunta? A Narita botou: como calcular a quantidade diária de alimentação natural para um cão de porte grande e saudável?
Tá, qual raça, sabe dizer a raça? E qual peso? Se é fêmea ou macho, se está castrado ou não? Se é um cão diabético ou cardiopata? Tem essas, porque um cão diabético ou cardiopata, ele tende a comer mais, né? Não, mas ela falou que é saudável. Então, eu precisaria saber o peso e a genética. Genética não, a raça. Mas, em média, um cão grande, né, ele come em torno de 3% do peso dele, tá? Ou 2,8% do peso dele para um cão castrado. Tá, então, um animal de 35 quilos. Vou fazer o cálculo aqui. Então, ele vai comer um torno aí de 1,2 kg de comida, pelo menos. Tem que ver se ele é um cão comilão, se ele se sacia bem com pouca comida. Tem essas questões também. A outra pergunta foi: o cão pode engolir parte do chifre de boi? Pode, sem problemas. A Cleissa Dias perguntou: existe algum alimento natural que diminua o tártaro? Eu sugiro oferecer o casco de vaca, o chifre de boi, ajuda bastante. E entrar na alimentação natural. Entrando na alimentação natural já favorece, inibe, né, retarda a formação de cálculos, de tártaro nos dentes, e ao mesmo tempo oferecer esses roedores naturais. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu Oi, tenho. eu Oi, tenho. boa noite. Pode falar, Oi, Milene. pode falar, Gui. Ah, tá bom, então. Eu escuto muitas pessoas, veterinários também, inclusive, tutores, falando que os sachês é muito bom para gato para poder estimular a ingestão de água, né? Eu queria saber se na alimentação natural teria alguma coisa para substituir o sachê, porque ele é carregado de sódio, certo? Bacana a sua pergunta. Então, vou falar um pouquinho dos gatos, né? Os gatos, eles são provindos dos gatos do gato do deserto, né? No gato do deserto, lá no deserto, como todo mundo sabe, quase não tem água. Então, eles desenvolveram um modo de extrair água do alimento, ou seja, da presa que ele abate. Então, em um ratinho, né, em 100 gramas de ratinho, a gente tem 70 ml de água. Então, a partir do animal, do alimento, ele consegue extrair a água. E a via metabólica da água, quando é extraída do alimento, ela é diferente daquela água que ele consome no potinho. Então, o gato, quando ele está dentro da nossa casa, a gente fornece a ele o alimento seco, a gente está indo contra o processo digestivo dele, né? Para haver a digestão, existe a hidrólise, né? Ou seja, o animal consome o alimento ali, e para haver a quebra das partículas, é preciso de moléculas de água para quebrar o alimento, né? E quando esse alimento não tem água, ele não é a fonte daquela água para a hidrólise, então isso exige do organismo. Então, o organismo, ele extrai a água do próprio organismo, tá? Ele captura a água do próprio organismo para fazer a quebra daquele alimento. Nesse processo digestivo do alimento seco, o gato, ele fica em estado de subdesidratação. Então, o gato fica relativamente desidratado. Aí, o que acontece? Quem vai ser afetado nessa história? Vai ser o rim, né? O rim, ele começa a trabalhar sem lubrificação. Então, a longo prazo ou curto prazo, o gato ele vai desenvolver uma doença renal. O rim, ele não vai funcionar de forma adequada. Mesmo o gato bebendo água por fora, gente. O gato tem que se alimentar de um alimento úmido, né, como a colega falou. O ideal seria, pelo menos, aí, metade sachê da alimentação do seu gatinho e outra metade ração seca, né? Ou pelo menos 60% de sachê, outra parte seco.
E o sachê, essa questão de ele ter muito sódio, isso é um mito, tá? Nós, como zootecnistas, vocês vão ver que o requerimento de sódio do gato é baixo, né? E você olhando ali no rótulo do sachê, a quantidade de sódio ali tá adequada, tá boa. E essa história de que tem muito sódio, isso não é verdade. Na ração seca tem mais sódio que no sachê, tá? O sachê, a composição do sachê ali, 78% de água, é bem bacana. Não tem essa gordura que todo mundo acha que tem, você vê lá o extrato etéreo, tá bacana, tá considerável, tá favorável, e é um alimento completo, tá? O problema, a questão é que o seu gato, ele geralmente não consegue comer a quantidade de sachê necessário por dia. A recomendação ali no rótulo está escrito 4 sachês para o seu gatinho por dia. Se o gato não consegue, ele não tem aporte do estômago para receber aquele volume de comida. Então, mas mesmo assim é importante você entrar com um sachê, pelo menos um sachê por dia, e outra parte da refeição seja por alimento seco, tá? Mas pelo menos ali naquele sachê, você garantiu que ele esteja bebendo 87 ml de água no dia. Entendeu? Já é uma forma de prevenir ali um problema renal futuro. Ok? Foi atendida a pergunta? Foi? Mariana, pode fazer outra pergunta. Ela respondeu no chat. Respondeu, eu não vi. Aqui. Tá, obrigada. Gui, você vai falar? Tá bom. Eu tinha uma pergunta aqui. Primeiramente, queria agradecer a palestrante pela palestra, que foi muito boa. Obrigada. E eu fiquei com algumas dúvidas. Uhum. A primeira, na verdade, eu vou fazer uma pergunta só, que eu acho que engloba tudo. Quando eu penso em alimentação natural, eu penso que, por ser um alimento, né, por assim dizer, menos concentrado, eu teria que oferecer, pela quantidade de água presente no alimento, em maior quantidade para o meu animal. E como você fecha a questão da energia, principalmente para animais com um porte pequeno, que teoricamente tem menos espaço no estômago, comeriam menos? Como que fica o manejo alimentar e fechar a energia nesse sentido? Guilherme, o nome? Isso. O Guilherme, repete a pergunta, a parte inicial, por favor. Desculpa que eu estava fazendo uma atividade aqui. Então, por ser um alimento menos concentrado, eu vou ter que oferecer em maior quantidade. E aí, por conta disso, eu queria saber como que fica a questão de fechar a energia da alimentação. E principalmente que tem um consumo menor mesmo, por conta do porte e outras questões. Isso é no cão ou no gato, você está falando? Nos cães. Tá. Isso me lembrou também, completando a pergunta da Milena, que ela perguntou, né, como que faz com a alimentação natural. Na alimentação natural, a gente consegue elaborar a refeição do animal e ele consegue consumir toda a quantidade, tá? No sachê seria mais quantidade para nutrir o animal. Já na alimentação natural, eu consigo concentrar mais em pouca quantidade. Agora, respondendo a sua pergunta, Guilherme, então, o cão ele tem uma capacidade digestiva muito alta, né? Ele, se depender dele, ele come a vida inteira. Pode estar com a barriga explodindo. Então, isso para eles não é um problema. O cão pranguloso, né? Ele sai da ração, a ração ele come geralmente ali 120 gramas no dia. Quando ele parte para a alimentação natural, eu estou levando um cão aí com porte de 10 quilos, ele vai comer 450 gramas de comida. Então, imagina, 120 gramas de ração para 450 gramas de comida, né? É uma diferença considerável. Esse cão, ele deixa de ser comilão, porque ele já está saciado. Já foi uma comida balanceada, então já atende nutricionalmente falando, e em questão de volume, né, alimentar, já está sendo suprido também. Então, para o cão, eles, na verdade, adoram quando passa para alimentação natural, e isso não é um problema para eles, não. Tá?
Entendi. Então é tranquilo, mesmo com um maior volume, dá para fechar a energia com tranquilidade. Dá para fechar a energia com tranquilidade, até porque a gente vai estar trabalhando com um alimento in natura, né? A ração a gente trabalha com alimento seco, não tem água. Então, a concentração de vitaminas, minerais, calorias, a gente consegue compor isso tudo em menor volume, porque não tem água. Já na alimentação natural, a gente consegue, é mais volumosa, porque tem água, né? E, ao mesmo tempo, eu posso aumentar a quantidade, né, e manter as calorias, por exemplo, né, isso não é um problema. Quando você trabalhar com matéria seca e matéria natural, você vai entender melhor, tá? Ah, sim, obrigado. Nada. Temos aqui mais uma pergunta da Carolina Borges. Ela botou assim: quais são os efeitos dos transgênicos da ração industrializada na saúde desses animais? Então, tem relatos de trabalho falando que eles conduzem à formação de câncer no animal. Se ele tem uma predisposição genética a ter câncer, não quer dizer que o animal que tem predisposição vai desenvolver câncer, mas ele pode desenvolver se houver gatilhos. E um desses gatilhos seria os transgênicos, tá? Tem relatos, vários estudos, comprovando que os transgênicos podem engatilhar câncer no animal que tem predisposição. A Ana Rita colocou: qual o alimento pode prevenir catarata nos animais? A alimentação natural em geral, ela já contribui bastante para a prevenção de catarata, tá? O animal obeso, o animal diabético, ele é um grande candidato a ter catarata, tá? Um dos sintomas que eu vejo, o animal tá desenvolvendo catarata, eu já peço o exame de glicose, já sei que ele está já está ficando diabético, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa é manter o animal com peso saudável, né? Tendo uma alimentação de qualidade, se optar pela ração que seja uma ração super premium, né? Uma alimentação natural balanceada, e alimentos que oferecem, né, fitonutrientes bacanas para a vista, seria alimentos da cor roxa, por exemplo, uma berinjela, blueberry, goodberry, de cor roxa, gente, vamos lembrar aí. Bom, vegetais de cor roxa e vermelha também, licopeno, tomate também ajuda, cenoura também ajuda, rico em vitamina A, fígado, se for oferecer fígado, seja em pouca quantidade, tá? A Tairine Rodrigues, ela agradeceu pela palestra, ela adorou o conteúdo. Obrigada. O Kesley falou que ele está apaixonado pela palestra. Bacana. A Milena, adorei a palestra, muito esclarecedora. Parabéns, Marina, e obrigada por nos passar tantas informações. Obrigada. E a Marcela colocou: os dálmatas são muito propensos a ter problemas de pele. Quais são alguns dos alimentos naturais que posso incluir na dieta deles? Então, se ele tem propensão a problema de pele, a gente primeiro tem que tratar o digestivo, né, o trato digestivo do animal. Porque, pensa bem, a pele é reflexo do que a gente come, né, a pele do animal começa pela boca, entra no tubo digestivo, né, vai no estômago, intestino delgado, grosso, e sai lá no reto, no ânus, e aquela pele que está revestindo o ânus, ela vai e se propaga em todo o corpo, e reveste o corpo do animal. Então, o que acontece ali no tubo digestivo vai refletir na pele do animal. Então, a gente tem que começar pela boa alimentação, a gente entrando com uma boa alimentação super prima, uma alimentação natural balanceada,
e verificar quais alimentos que engatilha aquela dermatite naquele animal, né? O que ele está intolerante? Ele está intolerante à soja, ao trigo, ou é o frango, né? Ou ele está comendo queijo demais, tem animal que fica intolerante à lactose. Bom, mas de forma geral, para você aumentar o sistema imunológico, se ele come ração, né, você pode oferecer nos intervalos um mix de vegetais, um chuchu cozido, uma abobrinha cozida, um brócolis cozido, tá? Cenoura cozida. Não, apesar que animais com dessas dermatites, evitar vegetais coloridos, seria mais os de cor verde ou branca, né? Uma couve-flor cozida, tá? Seriam esses. Mas é bacana investigar. A Ana Rita colocou assim: minha cachorrinha adora ração e sachê de gatos. Posso dar? Olá, Ana Rita. Pode oferecer sim, né? O sachê de gato para o cão. Apesar que o sachê de gato, ele acaba tendo um pouquinho mais de fósforo, então, para o cão que tem predisposição ao problema renal, tá? Formação de cálculo na urina na bexiga não é aconselhável. Mas usar de vez em quando como um palatabilizante, né? O animal está com dificuldade de comer, não quer comer, você pode colocar lá uma colherzinha de chá de sachê de gato na ração e vai incitar o animal a comer, tá? E acaba que também o sachê de gato tem muito palatabilizante artificial, que não é bom para a saúde. Porque o gato, ele é muito complicado para comer, né? Então, a indústria tem que fazer de tudo para que ele ache interessante aquele alimento, né? Então, eles botam bastante palatabilizante. Então, para o cão, bota pouca quantidade, tá? Não tem problema não, pode dar. Sem problemas. A questão é, se você der o sachê de cachorro para o gato, é um problema, porque lembra que eu falei que o gato ele tem um requerimento de taurina muito alto? O do cão já não é tão alto assim. Então, se você ficar alimentando o seu gato com sachê de cachorro, ele vai ter carência de taurina, e isso vai acarretar vários problemas no seu gato, ok? A Malone agradeceu pela palestra, a Mi Fernandes também adorou a palestra, e a Cleicia tem uma dúvida. Ela colocou assim: tem algum contra se um cão ingerir ovo? Não, não tem nenhum problema em ingerir ovo, não. Só uma ressalva para cães intolerantes a ovo, que existe, né, cães intolerantes a ovo. Os sinais de intolerância é vômito, aparecer erupções na pele, né, diarreia. Mas para os cães saudáveis não é um problema, não, tá? Você oferecer um ovo por dia não tem problema. Só evite de dar todo santo dia, pode dar aí 3 a 4 vezes na semana, não tem problema, não. É um alimento muito rico. A Manuela agradeceu, falou que você é super didática, deu para absorver muito nessa noite. Obrigada. A Ana Rita, muito boa. Obrigada, a live Ana de Rita. grande orientação, fica à vontade demais. A Marcela agradeceu. Tá. E a Ivonete deu parabéns. Obrigada, Ivonete. Obrigada, Mitzi. E o Kesley perguntou, com a casca também, no caso do ovo? Pode oferecer com a casca, não tem problema, não. Então, alguém tem mais alguma pergunta? A Marcela colocou, o meu contraiu uma doença comendo a casca de ovo. Marcela, sabe me dizer qual foi a doença? Salmonela? Olha, Marcela, deve ser salmonelose, né? O que acontece? O cão, ele entra em contato com salmonela 24 horas, tá? A salmonela não é um problema para o cão. Porque o trato digestivo do cachorro é composto por salmonela, tá? O chão é salmonela pura. Ele tá lambendo o próprio bumbum, é salmonela. Ele lambe o bumbum do outro cachorro, é salmonela. Então, o trato digestivo e o sistema imunológico dele está preparado para salmonela. Se ele apresentou uma infecção por salmonela, é porque ele estava imunodeprimido. Estava um cão com sistema imunológico lá embaixo,
tá? Ou estava tendo uma gastroenterite desenfreada, e aí o sistema imunológico dele estava baixo, já estava sem defesa, aí ele pode adquirir uma infecção por salmonela. Mas não é um quadro que a gente deve se preocupar, tá? Ok? Eu tô lendo aqui que a Mitzi falou, maravilhosa palestra, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí. A Marcela escreveu que ela acha que foi isso porque era filhote. Provável, Marcela, não estava com as defesas. Mariana, posso ler a pergunta, então? Carolina Borges. Pode ler. Pode falar. Como é feita a administração dos alimentos ricos em oxalato para gatos que já apresentam histórico de problemas no rins? Para gatos, como todo gato muito sensível, aí tem que evitar. Se ele já apresentou um histórico de problema nos rins, a gente já evita alimentos ricos em oxalato. Ou se for ter que oferecer, a gente vai reduzir essa carga de oxalato no alimento, né? Cozinhando bastante, descascando, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá ótimo, turma. Marina, queria agradecer pela sua palestra, uma excelente palestra. Acredito que agregou muito as informações. E agradecer também pelo convite, por ter aceitado no convite da Pressais para estar participando. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e a atenção de todos. Obrigada aí pelos meus amigos, pela minha mãe, pela madrinha que apareceu aí também. Um beijo para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau.